Cobrando cada vez mais impostos da população, o governo Lula conseguiu bater recorde de arrecadação, somando 2 trilhões e 90 bilhões de reais durante o ano de 2025. O valor representa um aumento real de 3,65% na comparação com o ano passado e a maior marca já registrada desde o início da série histórica em 1995, na comparação de 2025, ano passado, com o ano retrasado, 2024. Essa é a comparação. De acordo com a Receita, o recorde na arrecadação foi obtido com a ajuda do aumento do IOF, PIS/COFINS e outras taxas sobre o comércio exterior. Roberto Mota. O brasileiro trabalha quase metade do ano para sustentar o Estado. Esse debate sobre impostos, o debate fiscal, é tratado como um assunto extremamente técnico, em linguagem especializada, e isso é um erro, porque esse é um problema político e ideológico. Deixa eu repetir. O brasileiro trabalha 153 dias por ano só para pagar os impostos. A partir daí é que você começa a pagar a sua comida, a sua casa, as suas roupas. E o mais grave de tudo é quem paga a maior parte dessa conta. Por exemplo, uma família com renda mensal de R$ 2.500 desembolsa por ano R$ 15 mil em impostos. São impostos invisíveis. Muita gente não consegue enxergar isso, porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, quando você compra uma coisa, não vem lá separado o valor dos impostos. Mas esses impostos estão embutidos em tudo. Comida, remédio, energia, transporte, todos os serviços básicos. E aí tem gente que lembra, os serviços prestados pelo Estado brasileiro são horrorosos. O Estado brasileiro falha nas suas missões principais: defesa, justiça, segurança pública, ensino básico e saúde básica. E como lembra muito bem o professor Adriano Gianturco, isso acontece pelo seguinte: o Estado não é uma loja onde você dá o seu dinheiro e você recebe alguma coisa de volta, uma mercadoria ou um serviço. Não é assim que funciona. Por isso que o nome do pagamento que você faz ao Estado é imposto, não é pedido. Você não paga imposto para ter serviços de qualidade. Você paga imposto para o Estado não tomar a sua propriedade ou não prender você. Essa tem sido uma das características desse governo, o aumento de taxas, de impostos, aumento daqueles que já existem, criação em alguns outros setores que não havia. Isso tudo somado à situação das relações exteriores, do comércio exterior e das relações com os outros países, taxação e sobretaxa, enfim, assuntos que têm impactado certamente toda a economia. Para o governo, com aumento de arrecadação, atingindo aí o recorde de 2,9 trilhões de reais. Agora, 19 horas, nós estamos de volta para você que estava no nosso intervalo na rede de rádios. A gente está repercutindo aqui o recorde do governo no ano de 2025, arrecadando 2,9 trilhões de reais. É uma porcentagem de 3,65% em relação a 2024, um aumento. Apesar do aumento, Diego, a gente estava repercutindo também a manifestação, a projeção do ministro da Fazenda de que a economia não vai impactar a ponto de eleger ou deixar de eleger ninguém nas eleições de 2026 desse ano. Você acredita? Kobayashi, eu lembrei exatamente sobre essa notícia que nós repercutimos nos últimos dias. Está tudo bem o Estado brasileiro arrecadar um volume recorde de dinheiro e mesmo assim entregar também um déficit recorde nas contas públicas. Afinal, para o ministro da Fazenda, a economia não vai ter a sua importância, não vai ter grau de importância algum, não vai eleger nem deixar de eleger ninguém, abrindo aqui aspas para que o próprio ministro disse, o que é claro é uma grande falácia. Nós temos um comportamento histórico do eleitor brasileiro que é atribuir ao governo, seja o governo culpado ou não, a responsabilidade por eventual
crise econômica, deixando muito claro aqui, como eu gosto de fazer sempre, nesse caso, a culpa é do governo, que está gastando o nosso dinheiro, está gastando o dinheiro do contribuinte sem dó nem piedade, como se o amanhã não fosse chegar. O grande spoiler que eu preciso dar aqui para os nossos governantes é que o amanhã chega, e é amanhã mesmo. A própria ministra Simone Tebet já alertou o governo que em 2027 nós não teremos mais um centavo para fazer qualquer tipo de investimento no Brasil. Todo o dinheiro arrecadado será destinado ao custeio da máquina pública, às despesas com folha de pagamento, às despesas com os salários dos políticos, com a previdência social, com a dívida pública, os juros da dívida, enfim. Não vai ter dinheiro para mais nada, e é amanhã mesmo, 2027. Quem sentar na cadeira presidencial após a vitória das eleições já corta a fita vermelha, já coloca a faixa no ombro com um grande problema fiscal a ser enfrentado. E claro, novamente, fruto da irresponsabilidade, fruto desse gasto desenfreado, com muitas coisas que não trazem nada ao interesse público, que não vão ao encontro dos problemas das pessoas, gastos com itens de luxo, como frequentemente nós repercutimos aqui na Jovem Pan também, e ainda seguimos sendo um Brasil que tem problemas que a Europa, que os Estados Unidos já enfrentaram e derrotaram no século XIX. Realmente é muito triste que nós tenhamos que chegar a essa situação de ter impostos no nível dos países nórdicos e serviços públicos dignos dos países africanos. Aí, o Bruno Musa, sua área de atuação aí, a economia, enfim, é certo que o brasileiro não queria estar pagando esse tanto de imposto, né? Batendo recordes de arrecadação aí nos caixas do governo. Mas se está pagando, se está chegando quase 3 trilhões lá no poder público, o que se espera minimamente é que isso se converta em serviço, em benefício, em algo que a população possa se valer. Estou falando de saúde, educação, segurança, saneamento básico, para quem não tem sequer esgoto, não tem água tratada, potável, para se alimentar e para cuidar da sua casa, mas não é o que a gente vê, infelizmente, né? E mesmo nesse caso, Cobá, deveria ser metrificado o custo disso, porque simplesmente não há transparência alguma. Mesmo que você tivesse uma educação de primeiríssima qualidade, poderia ser melhor ou não? Como é que você metrifica isso? Eu tenho uma educação que eu considero boa. O que é boa? O que é boa para você não necessariamente é boa para mim ou vice-versa. Como é que nós metrificamos? Portanto, deveria ter escolha se você quer contribuir para aquilo e ser usuário daquele serviço ou não. Assim como num clube social. Você não vai contribuir para o clube que eu sou sócio se você não é sócio. Não tem o menor sentido. Portanto, se o Estado te julga adulto o suficiente para votar, para escolher beber bebida alcoólica ou não, para, enfim, fazer tudo o que ele te permite, significa que você deveria ter liberdade para optar, querer usar aquele serviço ou não. Eu não posso assinar ser responsável por aquilo e não querer contribuir para um determinado serviço onde o dinheiro é destinado de maneira completamente escura e sem total falta de transparência. Mas vamos voltar aqui para aquele que não é dentro da área econômica. Nós estamos falando dessa arrecadação que você bateu na tecla do crescimento de quase 4%, isso é em termos reais, tá? Já descontado a inflação. Se contarmos a inflação, o crescimento quase bate em 10%. Isso significa que o rombo do governo, volte para sua casa, se você gasta mais do que arrecada, você tem um rombo no teu orçamento. O governo não para de subir imposto, ou seja, aumenta a sua receita e mesmo assim o rombo continua crescendo. Significa claramente que você tem um problema de gastos. E para onde vai esse dinheiro? Nós temos hoje basicamente 50 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, o número de benefícios de prestação continuada que não para de crescer, ou seja, você tem gastos ineficientes, que não significa que faltam recursos. O gasto é ineficiente e, portanto, ele se traduz em serviços, como o Diego falou, de país africano. Mas nós pagamos 5 meses do ano, nós trabalhamos 5 meses do ano para pagar imposto, e o nome vale dizer aqui, a narrativa seria que você é contribuinte. Eu não gosto de falar contribuinte, porque contribuinte você tem a opção de contribuir. Aqui é imposto. Nós somos pagadores de impostos, pagamos para quem detém o monopólio da violência e nós não conseguimos recorrer contra, porque não há meios de recorrer a quem detém o monopólio da violência. Além dos 5 meses que nós trabalhamos, quando você vai comprar uma maçã na feira, como está passando aí na nossa imagem, você paga mais impostos sobre isso. Quando você compra o carro, você paga IPVA para usar.
Quando você tem um imóvel, você paga IPTU para ele. E quando você morre, você paga herança para passar para os seus filhos. Ou seja, é um sistema completamente que joga contra o próprio gerador de riqueza e o mais pobre que paga a conta com relação a isso. Então, o sistema ele é disfuncional e ele está caminhando para a beira do precipício. Infelizmente, as pessoas apenas aprendem quando bate no precipício. E o lado bom é que estamos chegando próximo dele. E aí o debate cresce na sociedade. Mas daí, Mota, como é que reclama se quem foi eleito tem a ideologia de Estado grande, né? Esse é o problema do Estado gigantesco, o Estado com muitas mãos, o Estado com o caixa repleto de dinheiro do pagador de impostos. E aí, quanto mais Estado grande, menos liberdade, menos iniciativa privada, menos concorrência, menos muitas outras coisas que a gente poderia ter como benefício aí para o crescimento e para a produtividade no Brasil, né, Mota? É isso, Koba. E esse problema não é exclusividade do Brasil. Nós somos um caso extremo, mas a gente precisa se livrar dessa ilusão de que se a gente eleger os políticos certos, tudo vai dar certo. Esse é um problema de todo o Ocidente, de todas as democracias. O cientista político Neil Ferguson escreveu um livro chamado A Grande Degeneração, em que ele explica, olha só, o problema é o seguinte, você elege um político, ele fica lá no poder durante 4 anos, ele quer se dar bem, adiantar o lado dele, da família dele e dos amigos. Ele não sabe se ele vai ficar mais 4, mas se for no máximo 8, depois acaba, entra outro. Então, se quer saber qual é a verdade, ele não está preocupado com o futuro do país ou com o destino da vida pública. E isso é a realidade em todas as democracias ocidentais. Você vai ver as dívidas públicas todas explodindo, inclusive nos Estados Unidos da América. Eu gosto também muito da análise do economista alemão Franz Oppenheimer. Ele disse o seguinte: há 2 formas de ganhar a vida. Prestem atenção nisso. Uma é a forma econômica. O que é isso? É o que nós estamos fazendo aqui. Você trabalha, presta um serviço para alguém, ou vende uma mercadoria e recebe um pagamento em troca. A outra forma, explica Franz Oppenheimer, é a forma política de ganhar a vida. É você se eleger para um cargo político e viver usufruindo o dinheiro dos impostos. Então, meus amigos, o problema transcende essa situação momentânea do Brasil. Agora, é lógico, tudo isso fica muito pior quando você tem pessoas no poder que, além desta mentalidade, da forma política de ganhar a vida, ainda acham que lei, que Constituição, isso é besteira, isso só se aplica para os outros. A gente aqui pode fazer o que a gente quiser. Tavares. Kobayashi, eu realmente acho que é um grande problema que tem uma raiz ideológica, sim, no perfil de cada um dos governos. De fato, inevitavelmente você vai ter um governo que gasta mais se o governo entende que o Estado tem que permear todos os aspectos da vida do cidadão. Mas com uma arrecadação desse tamanho, sinceramente, eu acredito que aqui no Brasil a responsabilidade maior por esse rombo que nós noticiamos aqui diuturnamente nas contas públicas é a má gestão do dinheiro público, é esse dinheiro indo para o lugar errado, porque não é possível, é dinheiro demais sendo retirado da iniciativa privada, sendo retirado do pagador de impostos e que alimentam a máquina de serviços públicos ineficientes, como nós estamos repercutindo aqui também diariamente. Então, talvez não seja só uma questão ideológica, talvez o padrão de gestão aqui no Brasil, e eu não estou só fazendo referência ao atual governo, mas a muitos dos governos anteriores, não tenha acompanhado, não tenha feito com que esse dinheiro fosse empregado de forma correta. Porque se um Estado decide participar de tudo, participar das atividades do mercado financeiro, por exemplo, decide ter bancos públicos, decide ter muitas empresas públicas, é natural que o Estado também produza lucro, que o Estado tem uma propensão até maior de produzir lucro, haja vista que, operando em concorrência com as empresas do mercado privado, tem muito mais condições, por ser o dono do caixa, por ser
enfim, quem dispõe de mais ferramentas supostamente para uma gestão pública melhor, de entregar mais lucro. Então, não é possível que nós estejamos numa ponta batendo recorde de arrecadação, arrecadando cada vez mais impostos e entregando cada vez menos resultado, entregando um rombo das contas públicas cada vez maior. O Brasil é realmente caso de estudo, porque é muito difícil diagnosticar qual realmente é o problema, o que realmente nos trouxe a essa situação que nós vivemos hoje. Ô Bruno Musa, aí com tanto desse de arrecadação, não dá para não falar de meta de déficit, né? Porque a questão é o governo prometer déficit zero, às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes passa um pouco, mas fala que ficou no zero, né? Afinal, 0, alguma coisa continua sendo zero, mas esse 0, alguma coisa dá 60 bilhões. Não era para ter superávit com esse tanto de arrecadação? Veja, o governo desenhou o arcabouço logo depois de ter apresentado aquela PEC do estouro, de quase 200 bilhões de reais. Então, ali, você já teve um estouro. Depois ele desenhou a própria regra, onde os gastos crescem acima da receita, em termos reais. Consequentemente, ele é natimorto. Matematicamente, esse arcabouço ele é mal desenhado. E aí o gasto continua crescendo, a dívida continua crescendo. E tem um ponto. Ninguém mais olha, ou seja, para a definição de números realmente, atingimento da meta virou uma falácia. Atingiu a meta, desenhei aqui, aumentei os impostos, desenhei aqui algumas arquiteturas dentro financeira e consegui atingir um déficit de 0,5 ponto percentual do PIB. Só que a regra que o arcabouço foi desenhada, eles já alteraram essa regra 2 vezes, porque já deveria ter dado déficit zero no ano passado. Aí foi alterada para déficit. Esse ano deveria ser superávit. E esse ano já está como, agora vamos tentar déficit zero. Só que tem um ponto, Cobá. Você encontra nos próprios documentos elaborados, tanto pelo governo como pelo Instituto Fiscal Independente do Senado, que vários gastos que deveriam ser colocados como despesas primárias são colocadas como despesa financeira. São criados fundos, o fundo é abastecido com dinheiro público e o fundo destina o dinheiro para o pé de meia, para o auxílio gás, e esse dinheiro destinado de fundo privado para o destino final, ele entra como despesa financeira e não despesa primária. E o arcabouço só contabiliza o que é despesa primária. Só que a despesa financeira não entra no arcabouço para efeito de resultado que o governo divulga, mas entra como resultado de incremento da dívida sobre o PIB, que é a métrica que todo mundo está olhando, que no Brasil já superou 80% do PIB, quando a média dos emergentes é de 60% do PIB. Significa que o governo gasta mais do que arrecada e emite cada vez mais dívida para conseguir arrecadar dinheiro e fazer frente aos gastos correntes. E a Selic nada mais é do que a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central de curto prazo. A taxa de longo prazo, que é o que o governo precisa pagar para captar dinheiro, é determinado por livre oferta e demanda. Ou seja, o próprio investidor ou o conjunto de investidores, que pode ser o cara que quer emprestar R$100 para o governo comprando título público, ele demanda a taxa de juros mais altas. E isso aumenta o estoque da dívida e encarece as novas dívidas que o governo precisa fazer, porque ele gasta mais do que arrecada. O arcabouço fiscal, ele é natimorto e agora ele já está completamente morto.